Bom dia, irmãos e irmãs. Mais um comentário de sábado. Antes de começarmos o comentário, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço aos Espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço a todos os mentores, a todos os guias, todos os guardiões, a todos os anjos guardiões, Nesse comentário de sábado, que o objetivo dele é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Eu peço vibrações positivas, para os irmãos e as irmãs, que estão sofrendo por causa dos flagelos destruidores de Deus, Eu peço para os irmãos e as irmãs que fizeram a desassimilação da matéria e foram para o mundo espiritual, eu peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Os irmãos e as irmãs que estão sofrendo por causa dos flagelos destruidores de Deus, eu peço vibrações positivas de consolo, com paz, harmonia, compreensão, entendimento, fraternidade e amor nos seus corações. Eu peço a cura de todos os enfermos, peço para aqueles que estão passando necessidade, eu peço que supere suas necessidades o mais rápido possível e recebam com êxito, e prosperidade nas suas vidas. Peço para peço paz, para o Brasil, paz para a Venezuela e Guiana, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, Irã, e paz ali para todos ali do Oriente Médio, E principalmente agora, com o problema lá com o Irã, Então peço muita paz para eles ali, também para os Estados Unidos. Eu peço paz para a Venezuela, por causa da eleição que teve lá, o presidente diz que ganhou, a oposição fala que ganhou, então muita paz, muita compreensão, muito entendimento, muito respeito. Também para os Estados Unidos vai ter eleição, esse ano, então muita paz para eles também. E peço também para o Brasil também que vai ter eleição, paz, compreensão, entendimento. E todos os países que vai ter eleições esse ano, Então eu peço paz para todos os países, eu peço competência e sabedoria para os presidentes e governantes que possam governarem respectivamente seus países. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Eu vou fazer um comunicado, O filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, a narrativa dele não é do livro Nosso Lar, e sim desse livro aqui, Os Mensageiros, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. O comentário de hoje é sobre caridade pela metade, Então vamos entender caridade pela metade. Quando uma pessoa perdoa outra pessoa, porém ela não quer a felicidade daquele outrem que ela perdoou, ela está fazendo caridade por metade. Nesse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, autor Allan Kardec, ele fala no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, ele fala sobre isso. Então vamos entender assim. Eu gostaria de fazer uma observação aqui. Tem algumas pessoas que falam assim: aqui se faz, aqui mesmo se paga. O que acontece? Até mesmo quem faz caridade por metade, porque a pessoa que perdoa, mas não procura querer felicidade para aquele outrem que ela perdoou, ela vai também resgatar isso, Então, o que acontece? Então, é nesse contexto que aqui se faz, aqui se paga.
Aqui nós falamos de se pagar aqui, o que acontece? É chamado karma, né? O karma, foi trazido pelos Vedas, né? E os Vedas utilizavam essa expressão karma. O que significa karma? Significa significa causa, ma significa efeito. Então o karma é uma causa e efeito. E essa causa e efeito ela pode ser positiva ou negativa. Quando nós praticamos causas positivas, o nosso efeito é positivo. Se a gente pratica o bem ao próximo, nós vamos receber o bem do próximo, tá? Esse próximo pode ser o mesmo ou pode ser outra pessoa. E quando nós fazemos causas negativas, né? Não respeitamos ninguém, não respeitamos nada, nem a nós mesmos, nós vamos ter um efeito negativo. Então, hoje um morador de rua, ele foi um corrupto, um político corrupto, né? Hoje é uma pessoa também que passa muita necessidade, que ele usou a avareza, né? Encarnações passadas ou nessa encarnação, ou nessa mesma encarnação, mas é mais difícil, né? De fazer o resgate. Com certeza na próxima encarnação ele vai. Aquele que sofre por relacionamento, um dia ele fez alguém sofrer. O homem que engravida uma mulher aqui, outra acolá, comete vários tipos de traição, ele vai, quando ele ou naquela mesma encarnação, na próxima encarnação, vai ser um pai que os filhos não vão querer ligar por ele, porque ele não ligou para aquele filho que ele engravidou. Então isso é uma causa e efeito. Então aqui se faz, aqui se paga. Então a gente, tudo que nós fazemos, né, tem pessoas que assim gosta de estragar comida, né? Hoje ele tem comida em casa, mas não quer comer aquilo, a comida acaba estragando, jogar fora e não dá para ninguém. Aí um dia ele vai passar por necessidade de comida, como muita gente passa aí, que não tem o que comer. Por quê? Porque não deu valor àquela comida que ele tinha. O que é? É uma causa e efeito. Então ele praticou uma causa, ele vai ter um efeito lá na frente, né? Uma pessoa que não respeita o outro, ela vai ser desrespeitada um dia. Por quê? Existe uma causa e efeito, né? Então nós temos que ficar sempre atento a isso. Por isso que as pessoas falam assim, olha, nós temos que ser melhor hoje do que fomos ontem. Se ontem eu fiz coisas erradas, hoje eu vou tentar não fazer, mas cometer erros. E amanhã ser melhor ainda do que fui hoje, né? Então é nesse contexto que a gente tem que adentrar, né? E não fazer a caridade, ela não pode ser por metade. A caridade ela não pode ser só de boca, ela tem que ser de coração. Então uma pessoa que perdoa de boca, ela, por mais a forma cruel que esse outrem que ela perdoou fez o mal para ela, ela tem que querer a felicidade daquela pessoa, porque ela vai ter a felicidade ela também, né? Agora, a pessoa que se diz só perdoa de boca, mas não quer a felicidade do outro, quer que o outro se prejudique, quer que aconteça tudo de ruim com ele, essa pessoa ela está praticando caridade por metade, porque perdoar é uma caridade, mas não querer a felicidade do outro é o mal, a pessoa está na caminhada do mal, né? Então aí está fazendo caridade por metade e vai pagar por esse erro dela também, né? Porque é esse contexto, né? É uma causa e efeito, né? E eu só não vou ter um efeito negativo se eu praticar muito bem, se eu respeitar as pessoas, se eu fazer as coisas certas, né? Eu não vou ter esse lado negativo, né? De efeito, né? Então é nesse contexto que eu faço essa colocação, né? Então a gente tem que entender isso. Primeiro, procurar sempre fazer o bem, né? Segundo,
não esquecer dessa frase: aqui se faz, aqui mesmo se paga. Então, se eu faço bem, eu vou receber o bem. Se eu faço mal, eu vou receber o mal. Ponto. Ou nessa encarnação, ou na próxima encarnação, né? Às vezes, a gente não vem aqui para resgatar nada, assim, de ruim. Porém, o nosso livre-arbítrio, fazemos coisas erradas e resgatamos aqui, né? E aí, já viu, né? Então, eu não tenho mais nada para falar sobre o tema de hoje. O próximo papo, o comentário de sábado, vai ser a parábola do mal rico, né? E o pecado de cada um. Vamos entender isso. A parábola do mal rico, ele está no capítulo aqui no livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, autor Allan Kardec, ele no capítulo 16, né? Não se deve servir a Deus nem a Mamão. Então, nesse capítulo, não se deve servir a Deus nem a Mamão, tem a parábola do mal rico. A parábola do mal rico, né, eu estou botando aí a parábola do mal rico e o pecado de cada um, é nesse contexto. O mal rico, vem aquela história do Lázaro, né? O Lázaro era uma pessoa que estava resgatando, né, os seus pecados. Ele era cheio de ferida no corpo, então ele não tinha o que comer. Como naquele tempo, há 2024 anos atrás, as pessoas elas gostavam de comer em lugar aberto, na casa deles lá, né, fora do quintal, em frente à casa. E as pessoas que não tinham ficavam olhando. Então Lázaro ficava embaixo da mesa esperando cair uma migalha de comida lá para eles comerem, que eles não davam, né, sabendo que o Lázaro estava passando fome. Aí a parábola do mal rico, né? Quando Lázaro vai para o mundo espiritual e esse mal rico também vai para o mundo espiritual, o mal rico começa a fazer indagação ao pai Abraão, né, pedindo que mandasse o espírito do Lázaro na casa dele, que os irmãos deles eram pior do que ele, para ver se ajudava. Então o pai Abraão fala para o mal rico que tinha Moisés e os profetas. Se Moisés e os profetas não dessem jeito nos irmãos dele, ninguém dava mais jeito, né? Então, é nesse contexto que vem a parábola do mal rico. E aí, esse mal rico, esse espírito, né, estava no umbral lá e tal, ele sempre indagava o pai Abraão. Aí até chegar um rabino lá, também contando a história dele, né, e tal, esse mal rico entendeu toda essa situação, que não adiantava nada, né, ele estar ali, o Lázaro aí, se eles não quisessem mudar, né? Então nesse contexto que é colocado, né, a parábola do mal rico. Então cada um tem seu pecado. Aqui é o pecado dele de não querer ajudar o próximo, tendo recurso, mas não ajudava a pessoa lá com fome, né, e não ajudava. É o respeito, né? Nós temos que respeitar a situação de cada um. Então aquele que não respeita e só quer fazer as coisas do seu jeito, vai ter consequência para ele mesmo, né? E principalmente quando ele tirar a felicidade de alguém. Porque o que acontece? O que é o dever? O dever é a moral, né? Então quando eu não amo o próximo, né, e retiro a felicidade dele com as minhas atitudes, eu vou ter problema. O dever começa aí. E ele termina onde? Quando esse próximo me ama e quando as minhas atitudes que eu fiz para esse outrem não atrapalha a minha felicidade também,
né? Então a gente entra nesse contexto, e é uma questão de respeito, e todo respeito é uma questão de moral. Ninguém é mal educado porque tem moral alta. Todo mal educado é porque vive na baixa moral, né? Então é nesse contexto que eu vou falar nessa parábola do mal rico e cada um com seus pecados, né? Então não tenho mais nada para falar sobre o tema de hoje. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um comentário de sábado, né? O objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão ou irmão que me ouviram e me assistiram, aleluia, amém.